Porque quando o Senhor fala, a terra treme, os montes se abalam. Quando o Senhor fala, a tua voz despedaça o jugo. Quando o Senhor fala, meu Deus, o vento se acalma, o mar furioso também se acalma e há bonança. Ah, Deus, quando o Senhor fala, o nosso coração se derrete, ó Pai. Por isso, precisamos ouvir a tua voz. Tira a escama dos nossos olhos. Tira o tampão dos nossos ouvidos. Revela-nos, ó Pai, a tua palavra. Que a tua palavra vá de encontro aos corações presentes aqui. E que elas produzam o efeito para o qual está sendo enviada. Assim nós oramos em nome de Jesus. Pode tomar teu assento. Deixa sua Bíblia aberta. O Salmo de número 127. Nós sempre temos uma preocupação muito grande com relação a tudo que é feito na igreja. Quem está me ouvindo, diga amém. Por isso, eu queria pedir a você para que você não deixasse nada te distrair agora, irmãos. Por quê? Porque eu tenho plena convicção de que essa palavra é a palavra de Deus. Eu vou repetir, talvez alguns não tenham entendido. Eu tenho plena convicção de que tudo que é dito nesse altar vem do trono e vem da glória de Deus. Baixa só um pouquinho para ele. Um pouquinho. Eu não tenho dúvida. Você quer ver uma coisa? Eu tenho muito temor quando Deus começa a me incomodar para falar com alguém. Quando Deus fala assim, ó, manda uma mensagem para fulano. É assim que acontece, Vitor. Manda uma mensagem para ciclano. Aí aquilo fica com incômodo, você não tem noção, irmão. Eu falo, opa, tem alguma coisa aí. Que nem, por exemplo, Deus já falou no meu coração quem vai orar na alvorada essa semana já. Deus já falou comigo. Deus falou comigo anteontem. Quem iria orar na alvorada? A gente deve ter aí 4 pessoas orando na alvorada essa semana. 4 pessoas da mesma família. Pastor, se eles não quiserem orar. Mas eu tenho certeza que alguma razão fez Deus mencionar o nome deles para mim. Porque preste atenção, irmão. O que nós muitas das vezes temos dificuldade de entender, de colocar de uma vez por toda na nossa mente, na nossa cabeça, né? Essa cabecinha aqui, é de que Deus sabe de todas as coisas. E nos esquecemos que esse Deus que sabe de todas as coisas, ele é bom. Ele é maravilhoso. Ele é tão bom, tão maravilhoso, meu irmão, que ele, sabendo de tudo, ele não nos deixa sem saber das coisas também. Quem está me entendendo, diga amém. Você crê que Deus é bom contigo, com a tua casa? Porque imagina, você quer ver uma coisa? Imagina se você tem um amigo que ele sabe de coisas que pode vir a acontecer contigo e ele não te dá aviso. Ele é teu amigo ou teu inimigo? Hã? Ele é teu inimigo, meu irmão. Quem já ouviu casos ou já passou por isso? De pessoas que andavam contigo ou andavam com alguém lado a lado e sabia de coisas, de perigos que a pessoa estava correndo, não alertou e o mal aconteceu. Quem ficou sabendo de situações assim? Eu já vi. Eu já vi isso acontecer. E depois a pessoa falou assim, mas era tão meu amigo. Puxa, ele frequentava a minha casa. Ele me via todo dia, falava comigo todo dia. Por que que ele não me alertou? Não era meu amigo. Sim ou não? É uma sensação que a gente tem de quê? De traição. É ou não é verdade? Deus, ele nunca vai deixar você sem saber das coisas. Deus sempre vai falar assim, olha, cuidado com isso. Fica atento a isso aqui. Por que que ele avisa? Fala assim, porque ele me ama. Porque ele ama a minha casa e a tua família. Por que que ele avisa? Porque ele não quer que você passe por determinadas coisas. O problema é que muitas das vezes a gente nos acha muito independentes e sabedores de tudo.
e não ouvimos as instruções que Deus dá. Mas Deus o tempo todo dá instrução aqui nesse altar, irmão. O tempo todo Deus dá aviso para mim e para você. Por que Deus também dá avisos? Não somente com coisas que podem vir a acontecer, mas para que nós estejamos também preparados para conquistar coisas também. Você sabia que quando uma oportunidade boa e grande vai surgir para mim e para você, Deus ele vai nos deixar preparados? Para quê? Para tu entrar por a porta. Para quê? Para tu tomar posse da vitória. Para quê? Para você ter grandes conquistas nessa terra. Você quer ver uma coisa? Sabe como que eu comecei esse meu negócio, desse meu trabalho? Olha como é que foi. Eu estava de férias. E aí eu estava lá na casa da minha cunhada, do meu cunhado, pastor Rubens, que eu falo que eles são meus irmãos. Eu estava lá na casa deles. De repente, eu estava olhando os status e uma pessoa conhecida, que eu tenho o número agendado aqui, botou um anúncio. Aí eu olhei, aquilo, não tem quando aquilo acende. Quando você olha uma coisa e Deus acende no coração, Deus fala assim, puf, aí eu, nossa. Quando eu fui olhar os requisitos, quem lembra do início do ano, aquela loucura que estava de negócio de Pix? Quem lembra disso? Ninguém lembra não, irmão? Uma loucura de Pix, que o governo ia monitorar os Pix, quem lembra? Ia taxar e tal. Aí, uma forma das pessoas conseguirem, né, se isso acontecesse mesmo, conseguirem de repente não serem taxadas, receber multa e pagar um monte de coisa, seria abrir um MEI, ter uma conta MEI. Porque você, quando tem uma conta MEI, você tem um limite de transações, ok? E eu não tinha MEI. Por que eu não tinha MEI? Eu já contei esse testemunho aqui, tá? Eu não tinha MEI, por quê? Porque uma vez eu abri um açougue com o meu irmão, o açougue não deu certo, e cadê que a gente conseguia fechar essa empresa? Eu não conseguia dar baixa na empresa, por nada. A gente já tinha pago, já tinha feito de tudo, mas estava tão enrolado, o David, que a gente não conseguia dar baixa. Eu desisti, deixei pra lá. Eu já tinha gastado muito dinheiro com isso. Calhou de em janeiro, eu conversando, meu irmão precisou, entrou em contato comigo, eu estou resumindo, tá? Ele entrou em contato com a contadora, conhecida nossa, que é a Vanessa, que sempre me ajuda muito. A Vanessa falou assim, pastor, eu vou conseguir dar baixa nesse negócio. Eu falei, nossa, sério? Eu vou agilizar e tal, eu vou ajudar vocês. Ela ajudou a gente. Eu sei que, resumindo tudo, ela conseguiu em pouco tempo dar baixa na empresa e ainda falou assim, pastor, o senhor quer aproveitar e abrir um MEI? Aí eu falei, quero. E veio na minha cabeça assim, abre um MEI. Eu não tinha carro de transporte, não tinha nada, nem pensava em trabalhar nisso. Eu falei, abre um MEI de transportadora. Lembra disso, Marcelo? Por que, irmãos, que isso veio na minha cabeça, eu só fui entender depois. Aí eu falei, abre um MEI de transporte de coisas. Tem como ela? Tem. Abriu, de transportadora. Transportadoras MEV. Marcelo e Vinícius. Mas eu não tinha nada, irmão. Mas Deus falou que era para mim fazer isso. Eu ouvi a voz de Deus e fiz. Fiz. Abri lá, tal, coloquei MEI, abri o MEI. Estou prontinho. Ano passado, olha como é que tem coisas que na minha vida e na tua vida são construídas aos poucos, você só tem que estar atento à voz de Deus. Ano retrasado, eu fui renovar minha carteira e Deus falou no meu coração, quando tu renovar a tua carteira, coloca, paga um pouco mais, faz os exames que tem que fazer e coloca lá EAR, exerce atividade remunerada. Você pergunta para mim, você trabalha com atividade remunerada? Manda ver. Não. Mas Deus mandou fazer isso. Quando eu fui ver os requisitos, lá dizia que tinha que ter MEI, tinha que ter atividade remunerada na carteira, só faltava o mais fácil, ter um carro. Nesse meio tempo, meu carro começou a dar problema. Do nada, o carro deu problema. Uma luta, vai no PROCON, vai no Fórum de Justiça, procura advogado,
e não consegue advogado. Eu sei que, resumindo tudo, que eu já contei isso aqui também. Você vai entender porque eu estou falando isso. Resumindo tudo, eu consegui arrumar uma pessoa no Fórum de Justiça, lá de graça, lá, no público lá, e a pessoa resolveu o negócio para mim sem eu gastar um centavo. A Localiza trocou meu carro. Na hora de trocar, eu falei, bem, para trocar vai ter que ser por um carro utilitário. Eu falei, Marcelo, se for Deus nesse negócio, porque não é possível, que eu não creio em coincidência, não. Jeová mandou trocar um monte de coisa, fazer um monte de coisa. Se for de Deus, eu vou conseguir aprovação, vai trocar o carro e vai dar tudo certo. O que aconteceu, irmão? Deu tudo certo. Tá o carro aí. Faz exame toxicológico, faltava aprovação, tudo acontecendo dentro do tempo. E eu tô lá desde março. Entra e sai motorista o tempo todo lá. Mas todo dia eu olho, que nem eu já olhei aqui, meu nome está na escala. Estou escalado. Todos os dias o meu nome sai na escala. Quem foi que fez isso? Mas e se eu não tivesse feito nada daquilo que Deus colocou no meu coração para mim fazer? Eu ia estar falando assim, perdi uma oportunidade. Se eu tivesse feito isso e isso, essa bênção ia para mim. Então preste atenção. Deus fala com os teus servos. Você só tem que ouvir a voz de Deus. Eu quero falar sobre isso hoje. O texto que eu e você lemos no Salmo de número 127 está escrito aqui. É uma palavra que creio eu que todo mundo aqui tem decorado ela. Em algumas traduções vai dizer, se Deus não for o edificador, em vão trabalha aqueles que nele edificam. A NVI vai dizer, se Deus não for o construtor da casa, vai ser inútil o trabalho daqueles que estão construindo ela. Presta atenção. Quem já fez casa? Quem construiu casa aqui? Uma casa, ela inicia-se pela laje? Sim ou não? A laje, normalmente, Rogério, é a última etapa, vamos dizer, do bruto da casa. Porque depois disso tem os acabamentos, tem os embolsos, os pisos. Sim ou não? Mas ela começa com uma fundação. A casa tem que ter uma boa fundação para que todo o peso que for colocado nela, toda a estrutura dela, toda a base dela, possa se sustentar em pé, porque se isso não acontecer, a casa cai com o tempo. Quem já viu reportagem de casas de 2 andares que caíram aí? E quando vão se fazer um laudo, descobrem que alguma coisa de errado foi feito na base da casa, de quando iniciou a construção da casa. Ou não se usou ferro ideal, ou não se usou cimento ou material de boa qualidade, alguma coisa foi feita errado, que fez com que o vento, o sol forte, a chuva, abalasse as estruturas da casa. Quando nós vamos ler o texto bíblico, a Bíblia, o Senhor vai dizer que o homem sábio, ele edifica a sua casa aonde? Na rocha. Quando vem o vento, a tempestade contra aquela casa, a casa continua mas o homem tolo, ele edifica a sua casa na areia. Quando vem a tempestade, quando vem o vento forte, grande é a queda daquela. E quando o texto fala de rocha, eu e você sabemos muito bem quem é a rocha para mim e para você. Então o próprio Senhor Jesus vai falar, uma casa tem que estar alicerçada em Jesus. Uma família tem que ser estruturada, baseada em Cristo Jesus. Porque se uma casa tiver Jesus como a rocha, a sua estrutura principal, construída e baseada em Cristo, pode vir a tempestade que for contra aquela casa. Ela nunca vai cair, vai permanecer sempre de pé. Por quê?
Ela foi construída baseada naquele que vive e reina para todo sempre. Então, Deus, o salmista vai declarar o seguinte, que se Deus não for o construtor, se Deus não for aquele que dita as regras, que diz como que tem que ser feito as coisas, em vão vai trabalhar aquele que está trabalhando na construção da casa. Quem está me entendendo, diga amém. Ele vai, além disso, ele diz, se Deus não vigiar a cidade, olha como Deus é claro no teu texto. Se Deus não for o vigia da casa, se Deus não vigiar essa cidade, em vão será inútil o sentinela que montar a guarda. O que Deus está falando? Você pode ter os melhores segurança dessa terra e do planeta. Se a mão de Deus não estiver sobre você, o inimigo vai conseguir entrar lá dentro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando nós lemos esses textos, parece ser bem claro para mim e para você. Parece ser muito lógico. Se eu for perguntar a cada um aqui, até as crianças, se Deus te guardar, está tudo certo? Todos vão falar o quê? Que sim. Mas por que as pessoas não deixam Deus ser o construtor principal da tua casa? Por que cada um decide tomar as suas decisões? Quando eu leio esse texto, eu consigo achar na Bíblia um exemplo de uma casa que teve Deus como o Senhor de tudo em um determinado momento. E a partir daí a vida deles nunca mais foi a mesma. Presta atenção. Para que Deus seja o construtor da casa, o Senhor da casa, eu preciso entender o que é a presença de Deus. Como que eu preciso conduzir a presença dele? De que maneira que eu tenho que me comportar diante dele? Você quer ver um exemplo disso? A Bíblia diz que a arca está voltando para a cidade. A arca está voltando para Israel. Eles estão conduzindo a arca em carro de boi. E não podia conduzir em carro de boi. Tinha que conduzir manualmente. Eram homens que tinham que carregar. Ainda que demorasse, precisava de homens para carregar. Então eles estão conduzindo a arca de maneira errada. De maneira que não agradava a Deus. Na mente deles estava fazendo certo. Tem coisas que a gente acha que está fazendo certo e Deus está falando, está errado, isso daí vai dar ruim. Quem está me entendendo, diga amém. Tem momentos que a gente acha que está fazendo a coisa certa. Deus está falando, cuidado, você está errado, uma hora a coisa vai dar ruim. Mas a gente é teimoso. A gente insiste em conduzir as coisas de maneira que não agrada o coração de Deus. A Bíblia diz que, você conhece a história, chega um determinado momento, a carruagem de boi balança, a arca vai cair. Quando a arca vai cair, Uzá faz o quê? Boa intenção ou má intenção? Boa intenção, ele vai segurar a arca, só que ele não podia tocar na arca. Ele não era levita. Ele não podia tocar na arca. Você sabia que tinha pessoas que não podiam olhar para a arca, por exemplo? Aqueles que não eram sumos sacerdotes, quando entravam no ambiente onde a arca estava, eles entravam como cegos. Eles não podiam olhar para a arca, que se eles olhassem para a arca, eles caíam fulminados. E a Bíblia vai dizer que usar de boa intenção, presta atenção, Deus não se comove com boa intenção, desde que aquilo esteja errado. Está errado? Ah, mas foi boa intenção, não importa, está errado, vai pagar o preço. Quem está me entendendo, diga amém. Não, mas eu tinha até uma boa intenção, mas estava errado, Deus não vai deixar passar em branco não. Mesmo que a minha intenção seja boa. O Deus dessa casa é Deus justo. É santo, não tem erro, não tem pecado, nada de errado nele. Com Deus é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Com Deus não tem mentirinha, não tem pecado, nem pecadinho. Livro de Cantares diz, caçai para mim as raposas e as raposinhas. Sabe o que Deus está falando? Para mim não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Quem está conseguindo me entender, diga amém. Mas foi uma mentirinha. É mentira. Mas foi um errinho, é errado. E ponto final. Se não tiver conserto, a consequência vem. Quem está me entendendo, diga amém. Usar de boa intenção vai segurar a arca. Quando ele segura a arca, ele cai morto na hora. Davi entristecido, sem saber o que fazer com a arca, com a situação,
escolhe a casa de um homem para poder colocar uma família. Vamos pegar essa arca e vamos deixar na casa de alguém. Quem conhece essa pessoa? Hã? Obed-edom. Quando essa arca entra dentro da casa de Obed-edom, escute isso, irmão. Você conhece o texto. A Bíblia diz que agora vai começar a rodear notícias na cidade, no país, sobre coisas que estão acontecendo dentro da casa, desde o dia que a arca entrou pela porta. E a notícia que chega no ouvido do rei Davi é: a casa de Obed-edom está prosperando sem parar desde o dia que a arca entrou na casa dele. Então a gente vê um contraste de situações. A gente vê alguém com boa intenção conduzindo a arca errado e sendo fulminado. E alguém que até aquele dia nunca tinha recebido a arca, mas quando ela entra, o teu comportamento e a maneira de conduzir a arca vai fazer prosperidade de Deus entrar dentro da casa. Presta atenção. Deus é a fonte de todas as bênçãos para minha casa e para tua casa. Ah, tu não entendeu? Vou repetir de novo para você entender. Deus é a fonte de todas as bênçãos do universo. Tudo que é bom que pode vir para mim e para você, só pode vir das mãos do Todo-Poderoso Deus. Somente Deus pode dar para você o melhor marido da terra. Somente Deus pode dar para você a melhor esposa da terra. Preste atenção. A Bíblia diz que o servo de Deus manda o teu servo ir até a parentela e buscar alguém para que se casasse com teu filho. Ele mandou ele fazer um juramento. Ó, preste atenção. Tu não vai escolher ninguém de nenhum lugar. Tu vai na minha família e vai pegar alguém para casar com meu filho. A Bíblia diz que o servo chega diante do lugar onde era para ele escolher alguém e fala assim: Senhor, se for essa pessoa aí, o sinal vai ser esse. Ela vai dar água, vai me dar água, vai oferecer água para o camelo. A Bíblia diz que quando ele se aproximou, tudo que ele tinha pedido de sinal a Deus, Deus deu. Quando ele chega com essa mulher, eu estou resumindo o texto, quando ele chega com essa mulher para o teu servo, conforme ele tinha feito o juramento, a Bíblia diz que o jovem Isaac olha para a mulher e é amor à primeira vista. E ele agora vai receber todas as promessas de Deus sobre a vida dele. Preste atenção. Quem é jovem aqui que não casou ainda, aguarde o tempo de Deus e o momento de Deus, porque quando vem de Deus, vem na hora certa e vem da maneira correta. Se eu quero ter um casamento abençoado, Deus precisa ser o construtor da minha casa. Se eu quero ter um lar onde a paz reina dentro do lugar, eu preciso ter Deus como principal dentro da minha casa. A Bíblia vai dizer que eles conduzem a presença e a arca de maneira correta. Creio eu que eles não tocaram na arca, Vladimir. Porque se usar de boa intenção, tocou na arca e foi fulminado, quem dirá, evangelista Edson, Obed-edom, que era um homem simples. Creio eu que eles se comportavam de maneira reverente, porque sabiam, tinham ouvido a notícia. Dias antes alguém tinha sido fulminado porque tinha tocado na arca. Creio eu que o temor de Deus estava dentro da casa. Por quê? A arca simbolizava a presença de Deus e a presença de Deus estava dentro do lar. Então aqui dentro tem reverência a partir de agora. Eles conseguem em meses conquistar coisas que sem a presença de Deus nunca teriam conquistado. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Existem coisas que para acontecer na minha vida e na tua vida, você tem que estar com a presença de Deus. Quem diz isso? O texto vai dizer isso. Preste atenção, não sou eu que estou falando, irmão. Escuta isso. Versículo de número 2. Será inútil levantar cedo e dormir tarde.
trabalhando todos os dias, arduamente pelo alimento da tua casa e da tua mesa. Porque Deus concede sono a quem Ele, Deus está falando. Você pode trabalhar muito, ser um excelente trabalhador, mas se tu não honrar Deus com a tua vida, é igual trabalhar em vão. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, eu sou muito trabalhador. É? Que bom. Que terrível coisa é preguiçoso também. Sim ou não, irmão? Se tem uma coisa que me deixa nervoso é preguiçoso. Preguiçosa. Quem já viu pessoas que escolhem trabalho? A pior coisa que tem é quem está desempregado e escolhe trabalho. Não, esse aqui sim. Não, esse não. Tu não pode fazer coisa errada, mas trabalhar, não importa o que seja. Hoje estava conversando com um amigo, ele falou assim, meu pastor, tá tão difícil conseguir gente para trabalhar, que aqui na empresa, a gente teve que fazer um feirão. Ó, que coisa, né? Você precisa de gente para trabalhar no mercadinho lá, final de ano, Vanessa? Aumenta o movimento? Geralmente você contrata gente extra lá? Ou vocês trabalham mais hora? Também, né? Mas geralmente coloca umzinho, outro, mais alguém, né? Porque final de ano aumenta o movimento. Precisa de pessoas. Ele falou assim, Vinícius, tá difícil, a gente tem que fazer um feirão. E às vezes o cara tá aprovado em tudo. Tudo aprovado, só começar a trabalhar. A gente fala assim, rapaz, porque ele não liga mais. Aí a gente liga para ele. Aí fala assim, ó, tu foi aprovado. É para começar dia tal. Aí a gente ouve o cara falar assim, não, mas eu pensei bem, não dá não quero não. Esse final de ano eu vou ficar descansando. David. Preguiçoso é difícil, sim ou não? Deus não gosta de preguiçoso. Mas Deus diz também que você pode ser muito trabalhador. Escuta isso aqui, irmão. Essa palavra é para alguém. Você pode ser muito trabalhador. Você pode ser uma pessoa que faz de tudo para dar o melhor para a tua casa. Você pode ser uma pessoa que faz de tudo para dar o melhor para os teus filhos. Mas se Deus não for honrado por você, tu está fazendo tudo isso em vão. Você vai ver seus filhos se perdendo. Você vai ver o inimigo triunfando em muitas áreas da tua vida. Então o que Deus está fazendo? O que Deus está falando nessa palavra? Deus precisa ser o construtor da tua casa. Desde a fundação até a colocação do teto. Aí você consegue entender por que Josué diz em alto e bom som, para que toda a terra ouça e entenda de uma vez por toda. Ele diz o seguinte, se vocês quiserem servir aos deuses de vossos pais, se vocês quiserem servir o Deus dos amorreus, ou os deuses dessa terra, que façam. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que ele está falando? Deus é o construtor da minha casa. Quem reina dentro do meu lar é Ele. Quem manda na minha família é Ele. Quem está em primeiro lugar na minha vida é Ele. Se não agrada a Ele, não agrada o meu coração. Se agrada a Ele, entra na minha casa. Se não agrada, não passa nem da porta. Por quê? Porque Ele é o Senhor da minha vida. A tua família pertence a Deus? Está com dúvida? Vou perguntar de novo. Deus é honrado dentro da tua casa? Eu vou perguntar de novo. Deus é honrado dentro da tua casa? Oh, Ele é o construtor da tua casa e da tua família. Então preste atenção, se Ele é o construtor, tu pode passar a prova que for, a tua casa vai permanecer de pé. Você quer ver uma coisa? As pessoas chamam nós pastores de fanáticos quando a gente fala algumas coisas. Quando a gente fala assim, por que você tem tanta facilidade de faltar culto, hein? Por que você tem facilidade de trocar culto por shopping, por praia, por cachoeira, por tudo nessa terra?
Por que você não ora mais, não busca mais o Senhor aqui no templo? Por que você não está mais perto do altar? Sabe o que as pessoas falam? Que nós somos fanáticos e só pensa em igreja. Pastor, só fala de igreja, hein? Se depender dele, a gente está no culto todo dia, o tempo todo, hein? É isso que a gente ouve o tempo todo, sem parar. Mas por que a gente fala isso? Não é porque a gente quer ver você 24 horas na igreja. É porque a gente sabe que Deus tem que ser o construtor da minha casa e da tua casa. Porque basta uma brecha, por pequena que ela seja, e o diabo entra. Basta uma brecha através de uma pequena dose de bebida. O diabo entra e faz uma bagunça total. Eu já ouvi casos de pessoas que nunca tinham bebido. Na primeira vez que bebeu, alguém colocou um comprimido dentro do copo dele. Sabe o que aconteceu? Foi estrupada. Teve um caso de uma menina que eu vi, a reportagem, ela foi estrupada, violentada por 5, 6 homens. Nunca tinha bebido. Bebeu a primeira vez. Foi uma brechinha que ela deu. O diabo entrou e acabou com a vida dela para sempre. Porque depois que isso acontece, a vida da pessoa é a mesma coisa? É a mesma coisa, irmão? Nunca mais vai ser a mesma. Eu vi um caso de uma pessoa também que foi a mesma coisa. Mesma coisa. Na hora da bebida, alguém foi lá e mexeu com ela também. O que aconteceu? O marido se separou. Perdeu um casamento de mais de 20 anos. Preste atenção. O diabo só precisa de uma brecha que eu e você dê para ele entrar e destruir a tua vida. Ele só precisa de um momento que você dê uma brecha para ele entrar dentro da tua casa e arruinar teu casamento e a vida dos teus filhos. Então o que eu e você precisamos fazer? Exatamente o que o texto está dizendo. Deus precisa ser honrado 24 horas por dia dentro da minha casa. Toda vez que o diabo tentar fazer você murmurar, repreenda o Satanás, no nome do Senhor Jesus. Toda vez que o diabo tentar colocar na tua mente pensamentos que você sabe que aquilo não vai agradar a Deus, repreenda o Satanás, no nome do Senhor Jesus. Toda vez que o inimigo tentar colocar alguma coisa que esteja em primeiro lugar na tua vida, repreenda e diga: a minha vida pertence a Deus. A vida, eu estava falando isso com a Marcela, acho que ontem, não sei se foi ontem ou foi de manhã, eu falei, a nossa vida pode mudar da noite para o dia, Marcela. Sim ou não? Para bom ou para ruim. Você pode estar hoje sem R$1 no bolso. É ou não é verdade, irmão? Você pode estar sem R$1 no bolso hoje. Daqui a pouco, do nada, Deus faz um reboliço. Quando você vê, começa a entrar dinheiro. Deus abre uma porta, a coisa começa a ficar boa. Deus pode fazer isso, sim ou não? Você pode estar hoje numa dificuldade danada. Daqui a pouco, do nada, Jeová vai lá, abre uma porta e vem uma providência para você. E você fala assim: rapaz, ontem eu estava comendo pão e passava manteiga só de um lado do pão. Quem já fez isso? Oh, quantas vezes, né? Só passa de um lado, hein? De um lado. Se passar dos dois, só vai durar 10 dias. Então, para durar 25, passa só de um lado, hein? Sim ou não? E você pode estar, no dia seguinte, falando assim: vai lá e compra 200 gramas de queijo prato e 300 de presunto. Estou falando mentira ou estou falando verdade? Não? A vida é assim, da noite para o dia. Nossa vida pode mudar da noite para tanto para ruim quanto é bom. Mas, quando você tem Deus como principal, primazia na tua vida e na tua casa, Deus está falando com pessoas aqui nesse lugar, irmãos. Porque eu tenho visto pessoas colocar Deus em último lugar na vida dele e na vida dela. Eu já vi pessoas colocar o cachorro em primeiro lugar na vida. Eu já vi pessoas deixarem funções na igreja, porque tinha que cuidar do cachorro. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não gosta de bicho, não? Gosto. Pergunta mais sério. Eu adoro, se eu pudesse, tinha mais um lá.
Mas tá ruim para ter um, que é uma série, tá doido para aquele lá ir pro céu dos cachorros. Não existe. A Marcele fala todo dia, assim, meu Deus, esse cachorro ainda vai durar mais uns 15 anos. Eu falo, para de falar isso, rapaz, deixa o bicho quieto. Principalmente de manhã, quando ele faz aquela sujeirada toda, né? Já viu, né? Mas aí já a gente gosta do bicho. Esse dia ele levou ele pro pet shop, deu um trato, fez a unhazinha dele. Eu gosto. Eu tô falando isso que é para as pessoas não acharem que eu não gosto de cachorro, não. Eu gosto. Mas, irmão, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Deus está em primeiro lugar na minha vida, meu irmão. O seu namorado não pode estar em primeiro lugar na tua vida. A tua amiga da escola não pode estar em primeiro lugar na tua vida. A tua vontade de curtir essa vida aí, as coisas da terra não pode estar em primeiro lugar na tua vida. Deus tem que estar em primeiro lugar de tudo na tua vida. Deus tem que estar na tua frente, na frente do marido, da esposa até. Eu amo a Marcele? Amo. Mas eu nunca largaria Deus por causa dela. Ela sabe disso. Às vezes eu falo assim, Marcele, antes de você, eu amo muito a Deus. Eu já falei isso outra vez? Eu amo muito a Deus. Deus está em primeiro lugar na minha vida. Deus está em primeiro lugar na tua vida? Ou você pode, em qualquer momento, trocar Deus por qualquer coisa? Sabe o que Deus está falando? Você pode se esforçar por o que for. Você pode ser o melhor na tua área. Você pode ter o melhor diploma. Mas se Deus não for o construtor da tua casa, tu não vai chegar a lugar algum. Porque todas as bênçãos vêm do trono da glória dele. Deus pode abrir a porta que você precisa. Deus pode fazer, como ele falou aqui através dos louvores, ele pode realizar todos os teus sonhos e projetos. Se Deus disser, eu vou te dar isso, se prepara para viver os dias da conquista, porque ele é o Deus da providência. Você pode ter boas intenções, mas se tu não servir a Deus como tem que servir, não adianta. Alguém trabalhar muito para poder botar as coisas boas dentro de casa é ruim ou é bom? É bom, irmão. Quem não gosta de coisa boa? É ou não é? Alguém pode. Tem gente que não. Se a Coca-Cola tivesse em casa, ele já não quer beber? É ou não é, Vitor Adriano? Se tiver muito gelado, já não serve. A gente gosta de coisa boa, gosta ou não gosta? Mas ela só tem valor se Deus for o Senhor da tua vida. Honre a Deus com a tua casa, com a tua vida e com tudo que você tem. Por que nós servimos a Deus? Por que eu sirvo a Deus? Eu não sirvo a Deus pelo que o povo pode fazer por mim, pela forma como as pessoas vão me tratar. Eu sirvo a Deus porque eu reconheço que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, provém do trono da glória dele. Por que eu faço tudo com excelência aqui dentro desse lugar? Não é porque alguém me trata bem, ou porque alguém é legal, ou porque nós temos um pastor que ele é o santo, o servo, o homem de Deus. Eu faço isso por quê? Porque Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Porque eu amo e sou grato a Ele por tudo aquilo que Ele já fez, pelo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele vai fazer. E porque eu sei que se Ele não for o construtor da minha casa, em vão vai ser todos os meus trabalhos nessa terra. Eu posso ser o melhor motorista. Não vou falar o nome da empresa para não fazer propaganda. Fazer propaganda de graça, né? Eu posso ser o melhor motorista da empresa que eu estou trabalhando, mas se Deus não estiver comigo, meu irmão, eu não consigo entregar um envelope sequer. Cada envelope que eu Deus sabe, eu estou no altar. Cada envelope, eu comento isso com uma série, cada envelope, olha que tem dia que eu entrego 210 pacotes. Tem dia que não cabe tudo na primeira, eu vou lá na segunda pegar o restante. Às vezes eu tiro foto para uma série da Fiorino para fechar a porta. Ó. Fechei, vamos embora. E sai para entregar.
Mas eu sei que em cada pacote que eu entrego, se não for a mão de Deus, eu não consigo chegar no primeiro destino da onde que eu estou saindo. É isso que Deus está falando para mim e para você nessa noite, meu irmão. Preste atenção, se Deus não guardar a cidade, em vão são aqueles que estão guardando. Se Deus não for o construtor da casa, se Deus não for o pilar principal, em vão será todo o teu esforço. Você pode fazer a melhor comida para o teu marido. Você pode deixar a casa bem arrumada. Eu falo de coisas que eu já vi com os meus olhos. Esposas dedicadas à casa e ao marido. Mas isso não impediu da pombagira entrar. O que impede da pombagira entrar? Sabe o que é? É o teu joelho dobrado no chão. Tu não está entendendo não, né? Eu vou repetir. O que vai impedir a pombagira de chegar perto do teu marido é a tua vida nesse altar, o teu joelho dobrado no chão, a tua vida de oração, e tu colocando Deus em primeiro lugar. Quando o demônio chegar perto, Jeová vai falar: não toca porque ela serve a mim, não toca porque eu sou primazia na vida dela, a minha mão é sobre ela, sobre a casa dela, e o diabo não entra. Você pode ser um bom conselheiro para o teu filho e para a tua filha. Você pode dar o melhor estudo para ele e para ela. Não, está na melhor escola. A melhor escola da terra, de manhã até a noite. Se eu estou botando numa excelente escola, não vai acontecer nada. Sabe o que vai fazer com que o teu filho fique livre de um conselho mau? É o anjo de Deus. É Deus falar assim: o anjo vai lá para perto do filho dela, porque ela é obediente e serve a mim, me coloca em primeiro lugar. E se um demônio chegar perto do filho dela, você mete a espada de fogo, porque eu vou guardar e vou livrar ele desse mau conselho. É Deus que vai livrar o teu filho do mal. Eu vou repetir, talvez tenham pessoas que não estão entendendo aqui, né? É Deus que vai fazer. Quando chegar no final do ano agora, final do ano, a barca vem. Vem ou não vem, Pepito Adriano? Vem aquela barca. Um monte de gente fica assim: estão falando que vai vir uma barca grande no final do ano. Mas se Deus for o guarda da tua casa, se tu honrar Deus, você honrou a Deus todos os anos, todos os meses do ano, no final, eles podem até olhar para o nome, mas vai falar assim: não sei porquê, deu um negócio aqui, não vou botar ele não, deixa ele continuar nessa. Não é nem porque você for o melhor funcionário, não, é porque tu é servo e serva de Deus e honrou a Deus, você honrou a Deus. E Deus vai falar: toque em qualquer um, menos mim. A porta dele não vai fechar. Por quê? Porta que eu abro, ninguém pode fechar. Vou repetir: porta que eu abro, ninguém pode fechar. Ninguém vai fechar a porta de quem coloca eu em primeiro lugar. E se fechar, vou te dizer o que acontece. Eu não sei por que Deus está mandando eu falar essas coisas, irmão. E o Espírito Santo está trazendo aqui na minha memória. Vamos ver se a Marcela lembra disso. Sabe como que eu iniciei trabalhando na de Santini? Foi assim. Quem lembra no Shopping Grande Rio? Antigamente tinha o Mercado Extra. Quem lembra? Do lado do Mercado Extra tinha uma empresa que se chamava Fotochica. Quem lembra dessa empresa? Revelava fotos. Era entre a de Santini e entre o Mercado Extra. Quem lembra dessa? Muitos anos ali, você ia lá para revelar foto. Era uma empresa, próspera. Um parente da Marcele, Aline. Eu estava desempregado e tinha parente que estava colocando o meu currículo em lugares que eu nem sabia. Eu entregava currículo para todo mundo. Todo mundo botava, gente, bota currículo aí. Eu saía para entregar e tinha gente que colocava. Uma hora alguém me chama. Aí me chamaram. Fui trabalhar lá, cheguei lá, desempenhei bem. Era trabalho extra. Aí o gerente, João, o nome dele, me chamou e falou assim: rapaz, na minha primeira semana de trabalho, lembra disso? Falou assim: cara, é o seguinte, eu gostei tanto do teu trabalho que você não vai ser extra Natal não. A gente vai contratar você. Aí eu falei: sério? Aí ele: sério? Amanhã, tu tá de folga. Tu vai no centro do Rio, leva tua carteira, faz exame médico.
e depois da manhã tu volta para trabalhar. Beleza, peguei minha carteira, fui lá, fiz exame médico, fiz tudo. Aí eu falei, mas sério, eu não sou mais extra não. O cara vai assinar minha carteira. Mas nem acredito nisso. Então, uma semana de trabalho. Aí beleza, passou, segunda semana, eu tava lá, do nada, o dono da loja entrou na loja, o dono da loja. Entrou lá, aí do nada ele olhou pro balcão, olhou pro funcionário, chamou o gerente da loja lá de fora, e eu tô vendo o gerente da loja tipo uma pré-discussão com ele. Na hora, dentro do meu coração, Deus, quem lembra que eu disse que Deus prepara? Deus falou para mim assim, fica tranquilo que eu tô no controle de tudo. Aí eu falei, ai meu Deus, será que é alguma coisa comigo? E era. Ele chegou, chamou ele para falar o seguinte, é o seguinte, dispensa todos os extras, porque eu tô sentindo que o movimento tá fraco. E eu só vou colocar pessoas aqui bem perto de dezembro. E ele estava discutindo com ele, que estava falando assim, pô, mas a gente está com um cara bom, eu mandei esse cara levar a carteira dele de trabalho, ele fez exame médico, a gente vai perder esse cara, e tal, e tal. Ele falou, rapaz, tu não tá entendendo, eu tô mandando, tu vai mandar todo mundo embora, como tu vai falar com ele, o problema é teu. Nesse dia, estava tendo aniversário de alguém, estava tendo um bolo lá no andar de cima. Aí ele foi, falou, Vinícius, vai lá comer bolo, eu comi e tal. Aí ele, senta aí para comer, fica tranquilo. O cara estava me preparando para poder me mandar embora. E eu tranquilo mesmo. Começando a comer bolo, daqui a pouco eu vou descer. Eu via que ele entrava e saía da sala, olhava para mim, mas não conseguia falar comigo. Do nada ele entrou e falou assim, rapaz, é o seguinte. Aí ele contou tudo isso que eu falei, né? Ele falou, o movimento não está como deveria, o dono se de entrar aqui e falou que é para mandar todo mundo embora. Ele falou assim também, cara. Aí eu falei para ele assim, fica tranquilo. Quando uma porta se fecha, o Deus que eu sirvo já tem outra porta aberta. Quando eu falei isso, o olho dele lacrimejou. Ele segurou na minha mão. Imagina 2 homens andando de mão dada no shopping. Dá a mão aqui, ele segurou na minha mão e falou assim, vem aqui comigo. Desceu as escadas, todo mundo da loja olhando. Ele, vem comigo. Aí eu, sem entender nada, saiu da loja, entrou na de Santini. Cadê o Paulinho? Era o gerente. Ah, tá, chama ele pra mim lá. Paulinho, eu sei que vocês estão contratando aí para este Natal, não tá? Tamo, cara, praticamente já acabou, tá finalizando. Então, tu não teria mais uma vaga? Aí ele, cara, por que você tá falando isso? Tá vendo esse cara aqui? Tu vai ter um excelente funcionário. Contrata ele. Se tu perder, porque eu perdi, cara. Perdi tudo, mas o patrão cismou que não vai contratar. Tô perdendo um excelente funcionário. Contrata ele, cara. Aí ele virou para ele e falou assim, tu põe a mão no fogo por ele? O cara me conhecia há uma semana. Ele falou, ponho, e se ele trabalhar errado, tu vai lá dentro e me cobra. Ele falou, se hoje é o último dia, se tu trouxer todos os documentos hoje, eu te contrato. Eu trabalhei 11 anos lá, fui gerente muitos anos lá. Tu serve a Deus? Vou perguntar de novo, Deus é o Senhor da tua vida? Você honra a Deus com a tua vida? Você coloca Deus em primeiro lugar o tempo todo. Você não abre mão da presença de Deus em nenhum momento. Sempre que você vai fazer algo, você fala, peraí, Deus está em primeiro lugar, eu vou honrar Deus. Se tu faz isso, Deus nunca vai te desamparar. Os teus planos sempre vão dar certo. Os teus sonhos não serão frustrados. Tu vai comer o melhor dessa terra. O vento pode vir, pode soprar, mas Deus estará no controle de todas as coisas. Ele vai mostrar para você o tempo todo que Ele está ali. Eu finalizo essa mensagem falando algo. Preste atenção, irmão. Quando Jacó, fugindo, porque teu irmão queria matar, ele foi para a casa de Labão. Chegou lá, para você casar, trabalha 7 anos. Ele trabalhou 7 anos. O que aconteceu? Foi enganado. Mas não era essa. Aqui não casa mais velha, mais nova na frente da mais velha não. Tu quer ela, então tu já pode casar, mas trabalha mais 7 anos. Ele trabalhou. Depois de 14 anos, trabalhando. Deus honrando ele. Aí, quando ele pensou em sair, aí ela falou, não, vem cá, faz o seguinte, vamos fazer um trato. Os animais malhados é teu, o que for por aqui é meu. Vamos fazer esse trato, tu trabalha? Aí beleza. O que Deus fazia? Só dava a cor que pertencia a Jacó.
A Bíblia diz que ele prospera ele de tal maneira que não tinha como os dois ficarem na mesma terra. Ele tinha que sair. Aí ele vai sair. Tem um texto, irmãos, que eu já chorei muitas vezes lendo esse texto. A Bíblia diz que Jacó fala assim: por mais de 20 vezes você trocou meu salário, mas em todas elas a mão de Deus entrava e fazia a menor parte que cabia a mim crescer e prosperar. Sabe o que Deus está falando? Pode ser quem for ser injusto contigo, se tu serve a Deus, meu irmão, tu nem precisa abrir a tua boca para falar nada, nem para se defender. Por quê? Deus vai falar assim: é eu que sou teu juiz e teu ajudador. É eu, a tua bênção vem de mim. É eu que cuido de você, eu que trabalho em teu favor. Sou eu. Eu vou perguntar de novo: quem é o Senhor para você? Quem quer ter filhos abençoados, levanta a mão. Quem quer ver os filhos conquistando o melhor dessa terra, levanta a mão. Honre a Deus com a tua vida. Tema Ele, sirva Ele com excelência. Coloque Ele sempre em primeiro lugar. E deixa Deus cuidar da tua casa. E eu finalizo falando o seguinte: é por isso que Deus diz, dentro do mesmo texto, não é por acaso: os filhos são herança do Senhor. Sabe o que Deus está falando? Eu vou te abençoar. Vou abençoar a tua descendência. Os teus filhos serão uma bênção, e eles serão a razão da tua alegria todos os dias da tua vida, quando você colocar eu em primeiro lugar na tua vida. Eu estou todo feliz, fico todo feliz quando o Israel vai trabalhar comigo. Eu fiz tudo certo ontem. Ontem era para mim estar aqui no culto. Eu estou há 18 dias trabalhando no Black Friday, encerrou ontem, sem voltar com um pacote, entrego tudo e da rota do final vem embora para casa. Ontem eu falei assim: vou levar o Israel. Porque quando ele está comigo, ele me ajuda pra caramba, muito. E eu acabo a rota rapidinho. Eu vou conseguir chegar no tempo bom. O que aconteceu? Tinha um pacote escondido no meio, e esse pacote era do Sesc, que não funciona aos sábados. Aí eu tive que voltar para a base, David. Quando eu ia reclamar, aí Deus: opa, você vai reclamar? Aí eu: Jeová, só não quer que eu esteja lá. Porque eu não sei. Porque a Bíblia fala que Deus faz tudo o que Ele apraz. Sim ou não? Se Deus falasse, tu vai, ia sair alguém de dentro da terra, dentro do Sesc assim, ó. Eu vim aqui para receber o pacote. Estou falando mentira ou falando verdade? Irmão, eu já vi Deus fazer cada coisa que você nem imagina. Quando Deus quer que alguma coisa aconteça, se prepare que vai acontecer. Por quê? Ele é poderoso. Mas nesse dia, nem os segurança, nem o cara do bistrô que tem embaixo, que já receberam para mim, nesse dia, eles não quiseram receber. Eu falei para o Jael, não vou murmurar. Deus quer que a gente volte para a base. Eu não sei por que vamos voltar. Cheguei aqui, já era 8h30 e pouco. Deus tem um controle da minha vida e da tua vida. Se coloca de pé. Se coloca de pé, meu irmão. Deus tem um controle da minha vida e da tua vida. Você pode ser o pai mais legal e a mãe mais legal para o teu filho. Se tu não ensinar ele o temor de Deus, a temer ao Senhor, o diabo vai entrar. Você pode dar o melhor dessa terra para os teus filhos, mas se tu não der para ele o principal, que é temor a Deus, e colocar Deus e honrar Deus em primeiro lugar, o diabo vai entrar. O inimigo entra. Feche teus olhos. Coloca a mão no teu coração. Fale com Deus. Se em algum momento
Se em algum momento você deixou de honrar Deus como deveria, se em algum momento você trocou um período, um momento com Deus por coisas dessa terra, faça o conserto com Deus. Fala com Deus aí onde você está. Fala, Deus, faz igual eu falo às vezes. Senhor, eu tenho que tomar vergonha na minha cara. Fala, Deus, realmente tem momentos que eu deveria estar mais perto do Senhor, eu não estou. Realmente, ó Pai, às vezes eu não priorizo o teu reino mesmo, não. Eu era para estar orando mais. Eu era para estar fazendo mais a tua obra. Eu era para estar mais na tua casa. Eu era para estar buscando mais o teu reino. Eu não estou buscando como eu deveria. Realmente, Senhor, às vezes eu posso fazer com excelência, mas por causa de sentimentos, ressentimentos ou outras coisas, eu não faço. Fala com Deus. Fala, Senhor, me ajuda para não fazer mais isso. Senhor Deus, nos ajuda, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a priorizar o teu reino na tua casa. Nos ajuda, Senhor, a colocar o Senhor em primeiro lugar sempre nas nossas vidas. Queremos o Senhor como construtor da nossa casa, desde a base, ó Deus, até o término da obra. Enquanto estivermos nessa terra, que o Senhor seja tudo na nossa vida, meu Pai. Que o Senhor seja tudo no nosso lar e na nossa vida, Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Fortalece a nossa fé, a nossa caminhada, a nossa mente. Livra-nos das distrações. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Vamos para aplaudir o Senhor bem forte.